Olá, seja muito bem-vindo a esse encontro com a Palavra de Deus e nesse domingo nós estaremos celebrando, nós estamos celebrando, depende do momento que você está assistindo esse vídeo, a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Então, o Papa Pio XII, em 1950, proclamou então essa verdade de fé, e que a Virgem Maria, ao final da sua peregrinação terrestre, entra em corpo e alma na glória do céu. E por que a Virgem Maria entra em corpo e alma na glória do céu? Porque efetivamente é o fato de que ela foi concebida sem pecado original, certamente ela não tem relação com o pecado. E não tendo relação com o pecado, pelo fato de não ter pacto nenhum entre Maria e o pecado, e uma vez que o salário da morte, o salário do pecado é a morte, então Maria não deveria experimentar a corrupção do sepulcro. Certamente ela viveu uma experiência de morte, viveu uma experiência de dormição, mas por uma graça do Pai, por uma eleição do Filho, pela ação do Espírito Santo, foi elevada em corpo e alma à glória do céu. Então, aqui nós vemos o quanto a igreja vai crescendo, pouco a pouco, na compreensão do seu mistério. Maria, que viveu na condição de perfeita discípula, não somente na condição, mas ela, como uma mulher livre, assumiu a atitude de uma verdadeira discípula. E por isso, acompanhando Jesus, o Verbo de Deus, desde o momento da sua encarnação até o momento da sua morte, do seu sepultamento. Então, a gente vê Maria como aquela que foi presença na vida de Jesus. E a presença é uma das formas mais profundas de comunhão, mais profundas de amor. E até mesmo quando Maria não estava ali acompanhando Jesus no passo a passo da sua vida pública, foi ali o momento em que fisicamente talvez eles não estivessem mais tão próximos, a gente assiste de uma maneira maravilhosa essa união de corações. Né? Quando eu morava fora uns tempos, o meu pai sempre me chamava de ausente presente. Ou seja, estava ausente fisicamente, mas na vida dele eu nunca deixei de ser uma presença, por causa do grande amor que nos unia. Então, é essa a realidade que aconteceu com Maria no tempo que Jesus estava na sua vida pública. Jesus, ausente fisicamente, mas nunca deixou de estar presente no coração de sua mãe. Pois muito bem, hoje nós estamos celebrando esse mistério do triunfo de Maria, do triunfo da vitória de Deus na vida de Maria, e essa vitória, ela nos remete também à nossa vitória. É um sinal também do nosso triunfo com Cristo. E a palavra de Deus nos coloca no Apocalipse, eu vou focar um pouquinho mais o texto do Apocalipse, aquele famoso trecho do capítulo 11 e também do capítulo 12, trechos do capítulo 11 e do capítulo 12, em que um grande sinal aparece no céu, no templo, a Arca da Aliança. Lá no Antigo Testamento, a Arca da Aliança, ela continha as tábuas da lei. Ora, a Arca da Aliança do Novo Testamento é a Virgem Maria, que traz em si a palavra eterna de Deus, que é a lei de Deus. Essa palavra que é Cristo. Maria traz Cristo dentro de si. Por isso que com muita propriedade ela pode ser chamada de Arca da Aliança. Aliás, tem até na ladainha de Nossa Senhora esse título, né? E um grande sinal. O que é um sinal? Sinal é aquele que indica, que aponta, que mostra, que nos fala de uma grande vitória, nos fala de um grande triunfo. Uma mulher vestida de sol. O sol é Cristo ressuscitado. Maria está revestida da glória do seu Filho. Com a lua debaixo dos pés, aquilo que é passageiro, aquilo que é instável, tudo isso está debaixo dos pés de Maria. Maria está além daquilo que passa. Como a lua tem fases, né? Muda as fases da lua, indica essa dimensão mutável da história. E Maria está acima disso. E com uma coroa de estrelas
12 estrelas, para recordar as 12 tribos de Israel, para recordar os 12 apóstolos do Cordeiro, como diz o Apocalipse. E esse número cósmico nos remete também a uma graça de eleição, a uma graça de triunfo, de vitória, né? Nós temos aqui e a Virgem que se contrapõe às forças do mal, Um dragão, cor de fogo, toda a descrição do maligno, né? 7 cabeças para dizer que é um ser muito astuto, que é a inteligência do mal. 10 chifres, que tem grande poder de persuasão, grande poder de sedução. E 7 coroas, pelo fato de ser um ser angélico. Com a cauda varria a terça parte das estrelas do céu. Essa foi a grande sedução que Satanás fez na vida dos anjos que decaíram. Aí aqui a gente vê uma contraposição entre o bem e o mal. E é muito interessante que o bem, a força de Deus, o poder de Deus, se apresenta na figura de uma humilde moça, de uma humilde jovem, da humilde serva do Senhor, aquela sobre o qual Deus colocou o seu olhar. Ele olhou para a pequenez da sua serva. É a pequenez que nos faz vencer o mal. São as pequenas coisas, são as coisas simples da vida que nos fazem subir até Deus. Nós também somos chamados a viver uma espécie de assunção. O que é assunção? Maria foi assunta, é um verbo passivo, para nos indicar que foi pela força de Deus que Maria subiu para o céu. Nós também, a cada dia, somos chamados a viver a nossa assunção. A cada dia, pela força de Deus, corações ao alto. A cada dia, pela força de Deus, procurando as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. E quais são as coisas do alto? O projeto de Deus. O céu já começa na terra. Não vamos esperar morrer para ir para o céu. O céu tem que ser todo dia, onde a gente vai aderindo a Deus, vai aderindo ao projeto de Deus, vai se deixando amar por Deus, vai se deixando conquistar por Deus. E é aqui que o nosso espírito também, como o de Maria, se alegrará em Deus, nosso Salvador. É aqui que verdadeiramente nós temos essa felicidade como filhos de Maria, porque essa filiação é uma filiação adotiva. O filho de Maria é Cristo. Mas o Senhor Jesus, moribundo lá na cruz, nos deu a sua mãe para ser também a nossa mãe. Nos deu a sua mãe para ser a nossa mãe. Somos filhos de Maria para sermos cada vez mais e melhor irmãos de Jesus. E como é que a gente vai fazer para ser irmão de Jesus? A palavra de Deus é muito clara. Jesus é muito direto nesse sentido. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Pronto, está aqui. E Maria faz um eco de tudo isso lá nos inícios da vida pública de Jesus, quando lá nas bodas de Caná, ela diz para os serventes, para os servos, fazei tudo o que ele vos disser. Ou seja, aqueles que se colocam a serviço e fazem tudo aquilo que Jesus quer, haverão de ver os milagres de Deus. E o maior milagre de Deus é a nova aliança. O grande milagre de Deus é o pacto da nova aliança que Deus estabelece conosco através do seu sangue derramado na cruz, através do seu evangelho, através do derramamento do seu espírito, através do qual nós nos tornamos também pessoas renovadas. Não para viver na letra da lei, mas para viver na liberdade do espírito. Realmente, hoje, nessa festa da Assunção, todos nós somos chamados a mergulhar com muita alegria, né? Nessa felicidade de fazermos parte dessa geração, de uma das gerações, de todas as gerações que haverão que nos precederam e que nos sucederão até o final dos tempos. Essa alegria, essa felicidade de proclamar que o Senhor fez por ela grandes coisas. E porque o Senhor fez por ela grandes coisas, santo é o seu nome. Assim, todos aqueles que entram na escola de Maria, como dizia São João Paulo II, com certeza haverão de experimentar essa felicidade de se tornarem vitoriosos. Os humildes,
os pequenos, os simples, que como Maria se colocam à disposição de Deus, haverão de experimentar essa vitória de Deus em suas vidas. Queria só terminar com uma última coisa, a minha reflexão. A mulher fugiu para o deserto. Lá dentro do teu coração existe um deserto. Nós não estamos falando de deserto como espaço físico. Estamos falando de deserto como um espaço interior. Aquele vazio para dar espaço para Deus. Claro que é um deserto que vai acontecer naqueles momentos em que você faz silêncio, em que você se recolhe, em que você tem momentos de meditação, de oração, de escuta da palavra de Deus. Aquela experiência contemplativa. Aquele gastar tempo com Deus. Gastar não, investir, né? Não é gastar. Gastar é quando a gente perde. Investir é quando a gente emprega o melhor das nossas forças e sai ganhando. Investiu aquele tempo precioso, aquele kairos de Deus, onde a gente escuta a palavra de Deus, onde a gente escuta Deus, onde a gente se coloca contemplativamente com aquele olhar amoroso diante do Deus que se revela, para nos tornarmos dessa maneira amigos dele. Claro que não vai acontecer só nesse momento. Depois isso se desdobra no cotidiano da nossa vida com as coisas mais simples, com as coisas menores, com aquelas coisas minúsculas, com aquelas coisas mais ordinárias do nosso cotidiano. Lá está a ação da graça de Deus operando em nós esse processo da nossa cristificação. O deserto. O triunfo de Maria. A experiência de entender que o poderoso fez nela grandes coisas e que também faz em nós grandes coisas. Essa felicidade da força do braço de Deus que nos sustenta. Essas são, meus irmãos, minhas irmãs, meu querido povo que sempre nos acompanha por aqui, a nossa felicidade, essa é a nossa segurança. Esse é o nosso itinerário seguro. E eu queria terminar com uma história que eu gosto muito de contar. Eu sou até repetitivo nessa história, mas eu nunca enjoo de contá-la, né? São Bernardo de Claraval, que foi o grande menestrel da Virgem Maria na Idade Média. Menestrel é aqueles que cantavam as belezas e os encantos de sua amada, né? Então Bernardo era como se fosse aquele menestrel, aquele que cantava as maravilhas e as belezas de Maria. Conta a história que São Bernardo disse para a Virgem Maria: Maria, mostra que você é minha mãe. E Maria disse que falou para ele: você, Bernardo, mostra que você é meu filho. Hoje, talvez, o apelo da Virgem Assunta, gloriosa no céu, triunfante, em corpo e alma, seria essa: mostre que você é meu filho. Maria hoje faz esse apelo para nós. Fica essa pista, fica essa dica, fica aqui essa maneira, esses pensamentos, né? Que poderiam ser outros, né, etc. Mas são esses aqui que eu estou propondo para vocês, né? Para a gente viver essa alegria, essa felicidade de sermos filhos de Maria, vivendo a cada dia o nosso deserto e cada dia buscando as coisas do alto, no aqui e no agora da nossa existência. Um grande abraço, felicidades para você.